Então, vamos mergulhar na mente de um dos arquitetos mais geniais da ficção científica. Um cara cujas ideias, sabe, elas moldaram o cinema por décadas, mas o nome dele, para muita gente, continua sendo um mistério. Estamos falando de Philip K. Dick. Pensa comigo. Carros voadores debaixo de uma chuva ácida, memórias implantadas de viagens para Marte, ou a polícia prendendo criminosos antes que eles cometam o crime. São cenas que a gente conhece, né? Cenas clássicas do cinema que praticamente definiram o gênero. Mas, além de serem sucessos de bilheteria e clássicos absolutos, existe um fio que conecta todas essas visões de futuro. O que será que é? E a resposta é essa: a imaginação de um único homem, Philip K. Dick. Todas essas visões, que são ao mesmo tempo perturbadoras e brilhantes, saíram dos contos e romances dele. Isso só prova que a obra desse cara é uma fonte que parece não ter fim para o cinema. Hoje, a gente vai explorar 3 temas centrais que conectam as obras mais famosas dele. Vamos investigar aquelas perguntas bem inquietantes sobre memória, identidade e a própria realidade que ele deixou pra gente. Perguntas que hoje são mais atuais do que nunca. Então, vamos começar. A primeira grande obsessão do Dick que a gente vai analisar é a natureza da memória. E olha, não tem exemplo melhor do que a história que deu origem a O Vingador do Futuro, um filme onde o desejo por uma experiência pode acabar revelando um verdadeiro pesadelo. Essa troca de diálogos aí, que acontece na empresa que implanta memórias, a tal Recordar S.A., já entrega o ouro. É aqui que o Dick nos provoca com a ideia de que uma memória falsa, por ser perfeitamente editada sem nenhuma falha, pode ser até mais desejável que a bagunça toda imperfeita da nossa realidade. E aqui o conflito fica escancarado. De um lado está a nossa memória orgânica. Ela falha, é subjetiva, se apaga com o tempo. Do outro, uma memória artificial, perfeita, permanente, criada por especialistas. Aí o Dick nos força a pensar: se a nossa identidade é a soma das nossas memórias, o que acontece quando elas podem ser fabricadas e vendidas? Então, o ponto crucial é a grande virada da história. O protagonista, Douglas Cale, quando tenta comprar uma memória de uma viagem a Marte, acaba destravando uma memória real que já tinha sido apagada. Ele descobre que já foi um agente secreto, um assassino, e que toda a identidade atual dele é uma construção. A busca por uma ilusão acaba revelando uma verdade aterrorizante sobre quem ele realmente é, ou melhor, quem ele foi. Essa desconfiança toda na memória leva a gente para uma pergunta ainda maior. Se as nossas mentes podem ser enganadas, como é que a gente pode ter certeza de quem nós somos, ou do que nós somos? Isso nos leva direto para a segunda obsessão do Dick, aquela linha cada vez mais borrada entre o que é humano e o que é máquina. Essa é a pergunta que move o conto Segunda Variedade, que acabou virando o filme Screamers. No mundo devastado pela guerra, a humanidade cria máquinas para lutar. O problema é que, bem, essas máquinas começam a evoluir sozinhas. E a evolução delas é uma coisa assustadora. Elas deixam de ser só armas brutas e se transformam em cópias perfeitas, projetadas para explorar o que a gente tem de melhor: nossa empatia por um soldado ferido, nosso instinto de proteger uma criança. Elas usam a nossa própria humanidade contra nós mesmos. Aqui, a história vai além do terror e vira uma questão filosófica. Para o Dick, a grande questão era essa: se uma máquina consegue replicar perfeitamente nossas emoções e nossos comportamentos, o que sobra para a gente usar para definir a nossa própria humanidade? E isso nos leva à questão final, e talvez a mais perturbadora de todas: se as memórias podem ser falsas e se os humanos podem ser, na verdade, máquinas, o que sobra da realidade em si? É aqui que a gente entra no mundo de Minority Report. A premissa aqui é uma das mais geniais da ficção científica. Imagina só, uma sociedade que acabou com o assassinato. Como? Usando videntes, os precogs, para prever o futuro e prender os culpados antes que o crime aconteça. Na teoria, é um sistema perfeito. E essa perfeição do sistema se baseia numa ideia bem simples: consenso. São 3 videntes prevendo o futuro. Se 2 deles concordam, essa versão é tratada como a verdade absoluta, a única realidade possível. O futuro vira um fato, não mais uma possibilidade. Só que essa lógica tem uma falha fatal. Se existe um relatório majoritário, então, por pura definição, tem que existir um minoritário, ou seja, um futuro alternativo, uma discordância. E é a busca por esse relatório que move a trama toda,
principalmente quando o próprio chefe da pré-crime é acusado de um futuro assassinato. E a revelação final, bom, ela desmorona tudo. Não existe só um futuro divergente. Os 3 precogs viram 3 futuros completamente diferentes. Isso significa que a realidade não é uma linha reta previsível, mas um emaranhado de possibilidades. Aquele sistema perfeito era, desde o começo, uma grande ilusão. Fica claro, então, que Philip K. Dick não escrevia só sobre o futuro. Ele usava naves espaciais e androides como ferramentas para investigar o presente, para fazer as perguntas mais profundas sobre quem a gente é. A grande ironia disso tudo é que ele nunca viu o impacto que causou no cinema. Ele faleceu um pouquinho antes da estreia de Blade Runner. No fim das contas, o legado do Dick é essa pergunta. Uma pergunta que ele não deixa para os personagens dele. Não, ele deixa para nós. Em um mundo de deepfakes, de bolhas de informação, de realidades virtuais, a paranoia das histórias dele nunca foi tão relevante. Afinal de contas, se a realidade é só uma questão de percepção, como é que a gente pode ter certeza do que é real de verdade? É para se pensar, não é? Lembre-se, talvez a gente esteja mesmo vivendo numa realidade variável.